Olá, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e transformadores dos ensinamentos de Jesus: a oração. Já parou para pensar no que Ele, o próprio Filho de Deus, nos ensinou sobre como nos comunicar com o Pai? Não se trata apenas de palavras repetidas ou de rituais, mas de um relacionamento íntimo, de uma conversa sincera. Vamos explorar juntos os segredos e as chaves que Jesus nos deixou para uma vida de oração poderosa e eficaz. Fique comigo até o final, porque cada ponto que vamos abordar pode revolucionar a sua forma de orar e, consequentemente, a sua vida. Para começar, vamos direto à fonte, ao Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6. Aqui, Jesus nos dá instruções muito claras e diretas. Ele começa nos dizendo o que não fazer. Ele diz: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros." Pensem nisso. O primeiro conselho de Jesus sobre a oração é sobre a nossa motivação. A oração não é um espetáculo, não é para ganhar aplausos ou admiração das pessoas. É um ato de intimidade. Ele continua: "Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará." Que imagem poderosa! Jesus nos convida a encontrar um lugar de solitude, um quarto fechado. Isso não significa que você precise literalmente se trancar em um cômodo toda vez que for orar. Embora isso ajude muito a evitar distrações, o mais importante é o princípio: buscar um espaço, físico e mental, onde possamos nos desconectar do barulho do mundo e nos conectar unicamente com Deus. É nesse lugar secreto, longe dos olhos do público, que a verdadeira comunicação acontece. E a promessa é incrível. O Pai, que vê essa busca sincera, nos recompensa. A recompensa não é necessariamente material, mas pode ser paz, direção, força ou a própria manifestação do que pedimos. Logo em seguida, Jesus nos dá outra instrução crucial. E, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Isso é libertador. Muitas vezes, pensamos que precisamos usar palavras difíceis, frases eloquentes, ou repetir a mesma prece dezenas de vezes para convencer Deus. Mas Jesus diz o contrário. Deus não se impressiona com a nossa quantidade de palavras, mas com a sinceridade do nosso coração. Ele já sabe das nossas necessidades. Então, por que orar? Porque a oração não é apenas para informar Deus, é para nos relacionarmos com Ele. É um ato de dependência, de confiança. É dizer: "Pai, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso entregar isso em suas mãos." E é nesse contexto que Jesus nos ensina o Pai Nosso. É fascinante que, logo após dizer para não usarmos de vãs repetições, Ele nos dá um modelo de oração. E isso nos mostra que o Pai Nosso não foi feito para ser apenas uma reza repetida mecanicamente, mas um guia, uma estrutura para a nossa própria conversa com Deus. Vamos analisar essa oração incrível, que está em Mateus 6, versículos 9 a 13. Ele começa com: "Pai nosso que estás nos céus." A primeira palavra já define tudo. Pai. Não um déspota distante, não uma força impessoal, mas um pai. Isso estabelece um relacionamento de intimidade, de amor, de pertencimento. E Ele está nos céus, o que nos lembra de sua soberania, de sua majestade. Começamos reconhecendo quem Ele é e quem nós somos para Ele. Depois, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe a prioridade. Antes de qualquer pedido pessoal, a oração modelo nos ensina a focar em Deus.
O desejo do nosso coração deve ser que o nome de Deus seja honrado, que o seu reino de justiça e paz se expanda, e que a sua vontade perfeita seja feita em nossa vida e no mundo. Isso alinha nosso coração com o coração de Deus. Quantas vezes começamos nossas orações com a nossa lista de pedidos? Jesus nos ensina a começar com adoração e submissão. Só então vêm os nossos pedidos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Este é um pedido pela provisão diária. Não o pão para o ano todo, mas para hoje. Isso nos ensina a viver em dependência diária de Deus, confiando que Ele suprirá o que precisamos, no tempo certo. Isso se aplica não só ao alimento físico, mas a tudo que necessitamos para viver cada dia. Força, sabedoria, paciência. Em seguida, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, a oração toca em um ponto vital: o perdão. Pedimos o perdão de Deus, mas a oração nos condiciona a também liberar perdão. É uma via de mão dupla. Em Marcos 11:25, Jesus reforça isso dizendo: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." Um coração que guarda mágoa, ressentimento, fecha-se para a comunicação plena com Deus. O perdão é uma chave que destranca a nossa vida de oração. E a oração modelo termina com um pedido por proteção e livramento. "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Isso é um reconhecimento humilde da nossa fraqueza e da nossa necessidade da proteção divina contra as ciladas espirituais e as dificuldades da vida. Reconhecemos que, sozinhos, somos vulneráveis, mas, com Deus, estamos seguros. Então, o Pai Nosso é muito mais que uma oração. É uma aula completa sobre como orar, estabelecendo as prioridades certas. Deus primeiro, depois nossas necessidades, sempre com um coração perdoador e dependente. Mas os ensinamentos de Jesus sobre a oração não param por aí. Ele também nos ensinou sobre a importância da fé e da perseverança. Em Mateus 21:22, ele faz uma promessa espantosa: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." A fé é o combustível da oração. Não é uma fé cega ou presunçosa, mas uma confiança profunda no caráter de Deus, na sua bondade e no seu poder. É acreditar que Ele não só pode, mas quer nos abençoar. Orar sem fé é como tentar fazer uma ligação com o telefone desligado. A conexão não se completa. E quanto à perseverança? Jesus nos conta duas parábolas muito interessantes sobre isso. A primeira é a do amigo importuno. Em Lucas, capítulo 11. Um homem vai à casa de um amigo no meio da noite para pedir pão. O amigo, já deitado, reluta em se levantar. Mas Jesus diz que, por causa da insistência, da importunação do homem, o amigo finalmente se levanta e lhe dá o que ele precisa. Jesus não está comparando Deus a um amigo rabugento, de forma alguma. Pelo contrário, ele está usando um contraste. Se até um amigo sonolento atende por causa da insistência, quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos ama, atenderá aos seus filhos que clamam a Ele continuamente. A segunda parábola é a da viúva persistente, em Lucas 18. Uma viúva fica insistindo para que um juiz injusto lhe faça justiça. O juiz não temia a Deus nem se importava com as pessoas, mas, para se livrar da insistência da mulher, ele atende ao seu pedido. Novamente, Jesus conclui: "Se até um juiz corrupto age pela persistência, vocês não acham que Deus fará justiça rapidamente aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite?" Essas parábolas nos ensinam a não desistir. Às vezes, a resposta não vem imediatamente. Pode haver um tempo de espera, um tempo de prova. Perseverar em oração não é tentar vencer Deus pelo cansaço, mas é demonstrar a seriedade do nosso desejo e a profundidade da nossa fé. É continuar batendo na porta, sabendo que aquele que está do outro lado é um Pai amoroso,
pronto para abrir. Então, vamos recapitular e aplicar isso de forma prática. Primeiro, busque a intimidade. Encontre o seu quarto secreto todos os dias. Pode ser 5 minutos antes de todo mundo acordar, durante a sua caminhada, no seu carro. Um momento só seu e de Deus. Desligue as notificações e ligue o seu coração. Segundo, use o Pai Nosso como um roteiro. Comece adorando a Deus, rendendo sua vontade a dele. Depois, apresente suas necessidades diárias. Peça e libere perdão. E clame por proteção. Deixe que essa estrutura guie sua conversa com ele. Terceiro, ore com fé. Acredite que Deus ouve e que ele tem o poder para responder. Alimente sua fé lendo a palavra, lembrando das promessas de Deus e de tudo que ele já fez em sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quarto, seja persistente. Não desanime se a resposta demorar. Continue orando. Continue buscando. Continue batendo. A perseverança molda o nosso caráter e aprofunda nossa confiança em Deus. A oração, nos ensinamentos de Jesus, é a nossa linha direta com o céu. É o nosso maior privilégio como filhos de Deus. Não é uma obrigação, mas uma oportunidade incrível de caminhar com o Criador do Universo, de compartilhar nossas vidas com Ele e de ver o seu poder agindo em nós e através de nós. Espero que essa reflexão tenha abençoado sua vida e te inspirado a buscar uma vida de oração mais profunda e significativa, assim como Jesus nos ensinou. Que possamos ser pessoas que não apenas falam sobre oração, mas que verdadeiramente oram. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua jornada de oração. Até a próxima!